sua lei. E ainda tem coisas que eu não sei, mas vou seguir e encontrar porto seguro pra ancorar. Eu sei que puro eu devo ser. A vontade vai me salvar, na lealdade vão me entender. Melhor aventura é andar com você. Eu vou seguir para o mar, vou marchar. Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. O mais que tem, não vou me calar. A minha armadura é confiar. Eu vou seguir pra lá vou marchar. Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. Mas que tem. Fala, amigo. Fala, amiga. Bagunçado hoje aqui, porque ontem nós tivemos uma gravação aqui e nós gravamos aqui no estúdio, né? Todas as aulas de filosofia de uma sobrinha minha. Então, tô um pouco bagunçado hoje. Ainda tem papel dela aqui, ó, da aula. Ai, ai. Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que acompanha o Conectados 7 News, né? E também acompanha aqui o Fishing News, tá bom? Um abraço para você e para sua família. Vamos ajeitando direito a câmera aqui, né? Pra gente pegar o máximo de possível da imagem, né? Isso. Então, agora acho que tá ok, né? Então hoje é dia 25 de setembro, quinta-feira, né? Agora são 7 horas e 39 minutos. Eu queria ter poder ter gravado, né, mais cedo. Mas uma série de coisas estão me atrapalhando até chegar esse momento aqui. Tá calor em Cuiabá, né? Lição da próxima semana já vai ser essa aqui, ó. Lição de fé no livro de Josué, tá bom? Vai ser a próxima lição aí, nossa. Mas hoje a gente vai começar. Cuiabá, agora tá 25 graus. Alerta, se tem um alerta aí de tempestade, né? Em Cuiabá tem um alerta de tempestade, tá ok? Dizem que vai ter uma tempestade, então vamos ficar alerta. Provavelmente vai ser um dia quente e depois tem um alerta de tempestade. Mas ontem também teve um alerta, né, de tempestade e não teve tempestade nenhuma. Não sei, pelo menos aqui no CPA não teve, né? Bom, eu procurei aqui a página pra gente ficar aqui atento, mas não teve. Então não teve tempestade, não teve né, do que falou que ia acontecer, não teve chuva, a não ser se foi em alguma parte da cidade e aqui no CPA não aconteceu. Eu moro aqui no CPA 3, o estúdio aqui no CPA 3, setor 2, tá? O nosso estúdio aqui, onde eu moro, é a minha casa.
Então, não teve tempestade ontem, não teve nada disso, né? Bem, pessoal, notícias do dia hoje. Bom, interessante, não está aparecendo aqui no computador a notícia de hoje, né? As notícias de hoje. Não sei, né? O que está acontecendo, mas não veio aqui notícias de hoje, tá? Estranho, porque geralmente temos, né? Boletim de notícias. Todo dia tem notícias. Não sei se o Roberto não enviou hoje, né? As notícias do dia. Até agora não tem nada aqui. Bom, mas então, se nós não temos notícias de hoje, né? Vamos fazer o quê? Vamos ler a lição, vamos estudar aqui a lição da escola sabatina, né? Se não tiver notícias, não tem. Fazer o quê, né? Não podemos contrariar não podemos contrariar a realidade, né, gente? Interessante, rapaz. O que há? Você sabe, assim, pessoas que você estima, de repente, as pessoas não dão nem mais bola para você, nem respondem mais as suas mensagens. Então, dessas pessoas, você tem que se afastar, tá? Porque são falsos amigos, não são amigos de verdade. Porque os verdadeiros amigos, eles ficam com você até no momento difícil da sua vida, entendeu? Então, esses falsos amigos, você tem que se afastar deles. É a melhor maneira que você faz é se afastar mesmo. Vai longe, sai desse tipo de amizade, que não é amigo de verdade, tá? Porque um amigo de verdade, ele nunca abandona o outro amigo, sabendo que esse amigo está em situação complicada, difícil, tá? Então, se você percebe que tem algum amigo seu que tá tipo assim, te boicotando, te tirando, né? Não tá respondendo suas mensagens, você liga para ele, o cara nem se justifica assim de uma forma gentil, coisa parecida. Então, a melhor coisa que você faz mesmo é sair fora dessa amizade, tá? Isso não é amigo de verdade, tá? Então, também, haja da mesma forma. Quando ele mandar material para você, ou mandar qualquer mensagenzinha, não responda, tá? Mostre o seu valor, entendeu? Depois ele vem atrás de você mais tarde, mas você não pode se humilhar para as pessoas, tá? Porque você já mostrou, né, antes que você estava passando por uma situação complicada, que você precisava da ajuda dele e tal, e a pessoa não te respondeu, a pessoa não foi sua amiga, então sai fora, né? Essa pessoa nunca foi sua amiga de verdade, nunca foi seu companheiro de verdade, né? Aquela pessoa que você achava que era alguém, né, que poderia ajudar você. Então você sai fora desse tipo de amizade, tá? Esse tipo de amizade não é sadia, tá? Não são amigos de verdade. Eu fiz uma besteira na minha vida, por exemplo, um suposto amigo meu, irmão de igreja, eu estava bem na igreja onde eu estava, tá? E aí ele mudou para outra igreja, e ele me convidou para vir, eu vim junto com ele pensando que ele era meu amigo. Mas mais tarde eu fiquei descobrindo por que ele mudou de igreja, né? Porque o pessoal da igreja onde ele estava lá descobriu algumas coisas erradas que ele tinha feito, algumas coisas assim bem safadas, entendeu? Tipo de roubo, tipo assim, desonestidade.
e tiraram ele lá do cargo, inclusive do cargo que ele tinha antes, de cargo de diretor disso, diretor daquilo, construtor, não sei o que, né? E aí o pessoal descobriu as tramóias dele, entendeu? As safadezas dele. Aí o pessoal lá deu uma dura nele e ele acabou saindo de lá. Aí eu não sabia de nada disso. Então, quando ele me convidou para vir para a igreja que ele estava vindo, uma igreja bem próximo da outra, né? Perto até da outra, eu aceitei, né? Mas eu não sabia por que ele tinha saído da outra, entendeu? Hoje, sabendo, né, que esse amigo não é tão amigo assim como eu pensava, cara, eu quero distância dessa pessoa. E a melhor maneira de ficar distante dessa pessoa é, inclusive, saindo da igreja onde ele está, né? Porque eu vim com ele. Então, eu me decepcionei muito com essa pessoa. Então, na verdade, eu quero, distância. E aí, devagarinho, eu estou passando, indo frequentar mesmo outra igreja, entendeu? E decepcionado. E eu vou falar uma coisa para você. Você nunca espere coisas boas de outras pessoas, tá? Você tem que aprender a esperar as coisas ruins, tá? Coisas ruins. Para que quando as coisas ruins aconteçam, você não fique assim tão sofrendo, né? Tão decepcionado com tudo que você ficou sabendo, entendeu? Então, isso é sério. Essa coisa aí de você se fiar numa outra pessoa, né? Achar que a pessoa é sua amiga, é seu amigo e tal. A maioria das vezes não são, não, tá? Não são, não. Ninguém é amigo de ninguém, tá? As pessoas estão muito egocêntricas, muito... E aí você vai perceber isso mesmo na hora quando você precisa, quando você está precisando. Que foi o que aconteceu comigo, tá? Então hoje é quinta-feira, dia 25 de setembro. E aqui a meditação devocional diário diz assim, do Rodrigo Silva, né, que diz assim: sofrimento inexplicado. Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras que Cristo falou quando ele estava na cruz do Calvário. Mas também tem nos Salmos, né, esse texto aqui. Jesus recitou o Salmo 22, está no Salmo 22:1, na hora da sua morte. Ele recitou o Salmo 22:1 na hora da sua morte. No entanto, nem ele, nem o salmista receberam qualquer explicação para seu sofrimento. Ambos ouviram apenas o silêncio de Deus. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. No caso de Jesus, ele sabia que deveria sofrer, mas por não usar sua onisciência enquanto ser humano, havia pontos obscuros no processo, os quais ele aceitou pela fé. O capelão da Primeira Guerra Mundial, Studdert Kennedy, costumava dizer que se uma pessoa não fosse perturbada pelo problema da dor, ela estaria sofrendo de um endurecimento do coração ou de um amolecimento do cérebro. Isso é verdade. Bom, diz o Rodrigo Silva. Seria então o silêncio de Deus uma prova de sua indiferença? Certamente não. Pare e pense. 99,9% de todo, isso aqui é a estatística dele, tá? Do Rodrigo Silva. 99,9% de todo o conhecimento produzido ainda é um mistério para você. Não dá para saber tudo. Você pode ser um excelente advogado e desconhecer física quântica. Pode ser médico e não entender nada de filosofia. Isso sem contar que cada área tem suas próprias especializações. Um engenheiro nunca é só um engenheiro. Ele pode ser um engenheiro civil, agrônomo ou mecânico. Da mesma forma, um biólogo pode ser um virologista, um micologista, especialista em fungos, né? Ou outros mais. Ou seja, há aspectos de suas próprias áreas que eles desconhecem. Além disso, a principal característica do especialista é não explicar detalhes do que está fazendo.
Se todo médico explicasse medicina a cada consulta, não conseguiria tratar seus pacientes. Afinal, são muitos anos de ensino e experiência, que não podem ser resumidos em uma consulta. É necessário confiar no especialista e deixar que ele faça seu trabalho, mesmo que não entendamos tudo o que está fazendo. Ora, se temos tanta confiança em especialistas humanos que cometem erros, por que não confiaríamos em Deus, que é infalível? Enquanto estivermos deste lado da eternidade, haverá coisas que não entenderemos. Foi a confiança em Deus e não qualquer resposta aos seus questionamentos que fez Jó ficar firme em meio à dor. Mesmo que não pareça, ainda que não entenda, Ele está agindo para salvar você. Portanto, confie no Senhor. Esse especialista não erra jamais. Confie no Senhor, porque esse especialista não erra jamais. Hoje é dia 25 de setembro, quinta-feira. Isso. E a lição da semana, quinta-feira, né, de hoje, Jesus fez sua tenda com a humanidade. Então, como esse versículo compara a encarnação de Cristo com o tabernáculo? Jó 1,14 ou João 1,14? Aqui não está especificado na lição. Eu acho que é João 1,14, tá? Então vamos ver o texto aqui de João 1,14. Como esse versículo compara João 14, 1. Vamos lá. Diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É esse texto aqui. Então, o que esse texto aqui está dizendo? Que a encarnação de Jesus é um mistério, bem como uma ciência que os redimidos estudarão por toda a eternidade. O apóstolo João afirma que Cristo, ao tomar sobre si um corpo humano, veio habitar conosco de uma forma concreta. Ao se tornar carne, Jesus se assemelhou ao que Deus fez no Antigo Testamento, quando habitou com os israelitas no tabernáculo do Sinai e no deserto enquanto viajavam para a Terra Prometida. Durante sua encarnação, Jesus armou seu tabernáculo com a humanidade. Que privilégio indescritível! O Deus eterno desceu até nós, como um de nós, para nos garantir que Ele realmente é Emmanuel, Deus conosco. Em Mateus 18:20, Jesus disse que se 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, Ele estará no meio deles. Cristo está com seu povo por meio da presença do Espírito Santo. Jesus convida seus seguidores a estarem em relacionamento próximo com Ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 21, de 1 a 3, o que esse texto nos promete? Então, Apocalipse 21, de 1 a 3, diz assim, que a nova Jerusalém descerá do céu para a terra. João ouviu uma voz forte que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Apocalipse 21, 3. Na cidade santa não existe templo. Apocalipse 21, 22. Porque o seu santuário é o Senhor. O comprimento, a largura, a altura da cidade são iguais. Apocalipse 21, 16. Assim como acontecia com o lugar santíssimo do santuário terrestre, que tinha o formato de um cubo. Um cubo, né? Um cubo é tudo igual, né? Acontecia com o lugar santíssimo do santuário terrestre, que tinha o formato de um cubo, com todos os lados iguais. Por toda a eternidade, em um mundo sem pecado, morte ou sofrimento, habitaremos na presença imediata de nosso Deus. Então, como podemos aprender a perseverar até o fim, mantendo os olhos fixos no que Jesus nos prometeu? Como? Pela história, né, gente? O que nós estamos fazendo aqui, estudando a Bíblia, orando, meditando, né?
e outra coisa testemunhando. Mas sabe uma coisa que eu aprendi ontem também? É que a gente tem que aprender também nessa questão do testemunho, né? Eu ontem tentei ajudar uma pessoa que ele estava morando num centro de acolhimento, né? Aqui perto de casa. E ele frequenta lá a igreja com a gente e tal. E ele mentiu para mim, mas eu não sabia que ele estava mentindo, entendeu? Ele falou que ele tinha sido expulso lá do centro de acolhimento e tal, por isso que ele estava na rua. Ele estava dormindo na rua, tal, sem comida, sem bebida, etc, etc, etc. Mas a gente sabe o que aconteceu, na verdade? Ele não foi expulso de lá. Eu fiquei sabendo depois que eu tentei levá-lo de volta para lá, né? Até acionei um amigo da igreja, tal. Olha, Paulo, ele está aqui abandonado. O pessoal, ele disse que o pessoal expulsou ele de lá, pá. Eu descobri que ele, na verdade, não foi expulso de lá. Ele foi, ele pegou as coisas dele e ele mesmo ele mesmo saiu de lá. Ele pediu para sair. Ele saiu. Ninguém expulsou ele de lá, entendeu? Então aí o agente de lá, no caso o irmão André, que é o irmão, ele falou para mim que o André justificou dizendo assim, que ele saiu de lá, assim, ele pegou as coisas das tralhas dele, as coisas dele, saiu de lá, do centro de acolhimento, onde ele tinha cama quentinha, comida na hora certa, o café da manhã na hora certa, o almoço na hora certa, o jantar na hora certa, TV para ele assistir, horário para dormir, horário para entrar, horário para sair, água geladinha, ar-condicionado, quer dizer, caminha para dormir, lugar para colocar suas coisas, um lugar bom para ele ficar. Mas ele saiu de lá e veio para a rua, entendeu? E aí mentiu ainda, eu vi ele na rua, eu conversei com ele, o que está acontecendo, o que você está fazendo aqui na rua e tal. Aí ele mentiu dizendo que mandaram, que expulsaram ele de lá, entendeu? Então, ele era uma pessoa que a gente estava ajudando. Aí, o que eu percebi, gente? O cara mentiu, mentiroso, né? Mentiroso. Então, você não pode confiar em todas as pessoas, mesmo na hora de testemunhar, né? Assim, tipo, você tem que ajudar sim, mas você tem que ser bom sim. Mas não é ser bonzinho, bobinho, entendeu? Você tem que ser, tipo assim, ajudar as pessoas, mas sabendo que tem pessoas que são malas, né? Tem gente que é mala, né? Então, nós temos que prestar atenção muito bem em quem nós estamos ajudando, tá bom? Tem que testemunhar, mas tem que testemunhar para quem quer receber esse testemunho seu, tá? Eu consegui chegar aqui nas notícias de hoje, né? E hoje, dia 25, né, quinta-feira, 25 de setembro, quinta-feira, isso aqui foi um aprendizado para mim, essa questão de você testemunhar, ajudar pessoas. Mas você tem que ajudar quem realmente quer ser ajudado e quem realmente quer mudar de vida, tá bom? Deus não quer que a gente passe por bobo, né? Diante mesmo das pessoas que supostamente a gente teria que testemunhar para elas, tá? Você como cristão não pode passar por bobo. Você tem que ser inteligente, né? Para você não cair nessas armadilhas. As datas comemorativas de hoje, vamos lá aos noticiários do Fishing News, né? Hoje é dia da radiodifusão. Então, o dia da rádio, né? Hoje é dia da radiodifusão, dia da rádio. Um abraço para todos os meus irmãos, meus amigos, meus colegas de trabalho, radialistas. Eu também sou radialista. Dia da tia solteirona. Tem até isso, né? Dia da tia solteirona. Dia do auditor da justiça desportiva. Dia nacional do rádio, né? Dia nacional do trânsito. Dia internacional do farmacêutico. Dia marítimo mundial.
Dia Mundial do Pulmão e Dia Mundial do Sono. Ainda bem que eu dormi bem essa noite, graças a Deus. Dia Mundial do Sono. Temperaturas e indicadores financeiros, né? A temperatura lá em Salvador, na Bahia, a mínima vai ser 22 graus, a máxima 30 graus. Depois a gente vai falar mais sobre a temperatura aqui em Cuiabá, tá bom? Dólar comercial em alta de 0,9%, está custando R$ 5,32. O euro também está em alta de 0,23%, está custando R$ 6,25. Ibovespa em alta de 0,05%, as pontuações do Ibovespa está 146.491 pontos. Bitcoin está em alta, está 2,25%. Um Bitcoin está custando R$ 605.211,05. Pontos do IPCA. Eu tenho minha alergia. Pontos do IPCA está em baixa de 0,11% desde agosto de 2025 e também a taxa Selic está em 15% desde o dia 8 de setembro, aliás, dia 18 de setembro de 2025, tá? A taxa Selic. E o ouro, a grama do ouro está custando R$ 645,37. Parabéns a todos os radialistas, jornalistas, né? Hoje é dia da rádio. Um abraço para o meu amigo Sérgio Ribeiro, né? Dono da Rádio Cuiabana FM 106.5. A rádio onde ali durante muito tempo nós tivemos lá o programa Conectado 7, né? Podcast Conectado 7 News. E a gente logo vai fazer um acordo para a gente prosseguir a programação aí na rádio, se Deus quiser, hein, Sérgio? Deus abençoe aí todo o seu trabalho, todo o pessoal da rádio. Eu espero que tenha aí uma comemoraçãozinha, você dê aí um lanche para todo mundo, né? Um cafezinho, uma coisa gostosa aí. Prepare uma festa para todos os radialistas aí que estão com você na rádio atualmente, tá bom? Inclusive para o Adilson Costa, que é meu primo, né? O programa do Adilson Costa, que é todo dia às 16 horas, né? O programa do Adilson Costa, de segunda a sexta, às 4 horas da tarde. Notícias, vamos às notícias nacionais, então, né? Vamos começar com as notícias nacionais. Gente, eu fiquei sabendo hoje uma coisa estarrecedora e o povo brasileiro devia se revoltar contra isso. Você sabia que a Janja tentou comprar uma mansão de milhões de dólares, milhões de reais, lá na Flórida, e de repente o Trump investigou e eram com dinheiro de desvio público, né, de obras públicas. E logo depois que ela não foi vendida essa mansão para a Janja, né, a primeira dama do Brasil. Aí logo depois disso, que ela não conseguiu concluir esse negócio, ela viajou para a Rússia. Você lembra que ela viajou com o avião da FAB para a Rússia, sozinha, um avião que cabia mais de 80 e tantas pessoas dentro do avião. Ela foi sozinha com um monte de malas? Pois é. O que você acha que tem nessas malas? Muito dinheiro, muito dinheiro. Ela foi comprar alguma coisa, foi em algum lugar, porque eles sabem, né, que o governo do Lula não vai permanecer, né, mas eles já estão tirando o dinheiro do Brasil, tá? Então o PT já está tirando dinheiro do Brasil. A Janja é uma ladra, né? Aquela mulher não tem classe nenhuma, né? Vagabunda de primeira linha. Então, você sabe, vagabundo casa com vagabunda, né? Vagabunda, eles se dão bem, né? Então, mulher que não tem caráter nenhum, você já viu em todas as atitudes dela no Brasil, mau caráter de linha de cheia, né? Então, mau caráter fica com mau caráter. Você nunca vai ver uma pessoa de bom caráter vivendo com uma pessoa de mau caráter. Você não vai ver, porque não, sabe, não cola. Mau caráter não vive com bom caráter. Só mau caráter vive com mau caráter. E bom caráter vive com bom caráter, entendeu? A coisa dá jeito. Então essa mulher, ela da pior possível, né? A Janja. E logo esse povo vai estar na cadeia, porque vai ter investigação, a justiça vai chegar até eles, com certeza. Nos próximos governos, né? A justiça vai chegar até eles. Eles pensam que eles estão impunes, eles vão roubando o povo brasileiro e vão ficar impunes. Só que não é bem assim, né? A vida não é assim, né? Ninguém fica impune, né? Ninguém fica impune. As coisas vão acontecendo, a podridão vai aparecer
e essa pessoa um dia, cedo ou tarde, vai ser presa, como ladra que ela é, né? Comissão de Constituição, CCJ e Justiça do Senado Federal rejeita a PEC da blindagem. Era uma vergonha essa PEC da blindagem. Ainda bem, ainda bem. Por unanimidade, o presidente do colegiado, Otto Alencar, trabalhou ao lado do relator Alessandro Vieira para enterrar a proposição que teve ampla rejeição da população. O placar foi de 27 votos favoráveis. Comissão do Senado aprova projeto que amplia isenção do imposto de renda. Proposta isenta do imposto de renda, que é pessoas com rendimentos mensais de até 5 mil. Eu sou a favor de que acabe imposto de renda no Brasil. Acaba esse negócio. Porque a gente já paga um monte de impostos, né? É IPVA, ICMS, Imposto sobre Serviço, não sei o que, IPCP, um monte de siglas, né? Então faz o imposto só para o Brasil crescer. O Brasil só não cresce porque tem um monte de imposto. À medida que o Brasil se tornar um país moderno, onde se cobra um imposto só, tanto do empresário quanto da pessoa comum, né? O Brasil vai crescer, vai se tornar uma nação que vai atrair empresas de fora, fábricas, emprego, né? O dinheiro vai girar aqui. Por que o Brasil não cresce? O Brasil está travado economicamente. Porque por causa da alta taxa de impostos que tem aqui. No dia que o nosso governo entender, no dia que a República Federativa do Brasil entender, né, que não se faz uma nação, não se constrói uma nação poderosa e forte, com uma taxação alta, e acabar com essas taxas, esses empregos, esses impostos todos, né? Taxação, taxa. Então esse governo atual só trouxe mais taxas, mais imposto, porque é um governo de ladrões, porque quer tirar o máximo possível, porque sabe que vai ficar pouco tempo no poder. Aliás, pouco tempo na vida, né, Lula? Você já está morrendo. E logo, logo você vai encontrar com um Criador que vai dar para você tudo segundo as suas obras, tá? Ah, eu não acredito em Deus. Não importa se você acredita ou não acredita em Deus, meu irmão. Mas que ele existe, e você logo, logo estará nas mãos dele para pagar toda a maldade que você fez contra o povo brasileiro, roubando o povo brasileiro, Lula. Você, sua mulher, o seu governo, o seu ministro da Economia, que não entende nada de economia, ele mesmo declarou isso recentemente. O Haddad é ministro da Economia, que você colocou lá na Fazenda, mas não entende nada de economia. Ele mesmo declarou isso, está aí em todas as redes sociais, né? Só a Globo que não mostra, porque é um órgão de imprensa a seu favor, né? Que ganha muito dinheiro seu também, que rouba dinheiro dos brasileiros. Eu teria vergonha dos empresários da Globo, do Grupo Marinho, né? Sabendo que o dinheiro que sustenta a Globo, o dinheiro que vem da propaganda do governo para a Globo, né? Vem do povo brasileiro. É roubado do povo brasileiro. Então o Grupo Marinho também vai pagar muito, né? O Grupo Globo vai pagar, né, por todos os crimes que tem realizado contra o Brasil, inclusive notícias falsas, fake news, né? A maior produtora de fake news no Brasil é o Grupo Globo, E se o povo brasileiro não entendeu isso, é porque o povo é tapado mesmo, tá bom? É tapado mesmo, porque eu já entendi, eu já vi, né? Quantas mentiras, notícias falseadas, que a Rede Globo, através do Jornal Nacional e os outros órgãos de imprensa da Globo, tendenciosas, mentirosas. E eu fico envergonhado de ver esses caras, né? Trali, Bonner, Renata, esse povo todo que é do jornalismo da Globo, falar tanta merda, né? Tanta mentira, usar da sua presença ali como jornalista e achando que está fazendo tudo certo. Quando a gente sabe que está fazendo tudo errado para o Brasil, né? E está massacrando o povo brasileiro. O povo brasileiro precisaria parar de assistir esse órgão tão demoníaco que é o órgão de imprensa chamada Rede Globo de televisão no Brasil, de televisão, de jornal, de site, de G1, TV fechada, jornal, aquele jornal O Globo, que aquele jornal é responsável pela morte e a matança e o sangue de milhões de brasileiros, esse jornal O Globo, desde a época lá de antes de Getúlio Vargas, né? Esse povo é um povo do mal, esse grupo, desde os caras que já morreram lá, fundadores da Globo, e esse pessoal de hoje continua fazendo as maldades deles, né? A maldade passa de pai para filho, as maldades. Então a Comissão do Senado aprova projeto que amplia a isenção do imposto de renda. Proposta do imposto de renda de pessoas que têm rendimentos mensais de até R$5.000.
Na verdade, devia ser acabar com o imposto de renda. A partir de 2026, há a expectativa de ser estabelecido também um desconto decrescente para aqueles que recebem entre R$ 5.001 e R$ 7.350. Se eu fosse presidente do Brasil, a primeira coisa que eu ia fazer, uma das primeiras coisas que eu ia fazer, extingue-se o imposto de renda, não tem mais imposto de renda. E outra coisa, eu ia fazer uma limpa na governança do Brasil. Um monte de gente que está lá, é cabida de emprego, com salário altíssimo, eu ia acabar com isso aí. Eu ia mandar um monte de gente embora. E outra coisa, eu ia diminuir a quantidade de juízes do Supremo. É só 7 juízes e acabou, tá? Só 7 juízes. Os outros eu ia mandar embora também. Exoneraria, daria um jeito de acabar com os juízes do Supremo Tribunal, né? E deputados também, reduziria deputados federais pela metade, ou menos da metade, né? Acho que só dois deputados por estado já tá bom. Um deputado por estado. São 27 estados, então 27 deputados, tá? Para lutar pelo seu estado. Ah, são não sei quantos senadores. Para que tantos senadores? Para diminuir também, tirar mais da metade dos senadores que estão ali. E todos os penduricários que os senadores têm ali para manter o seu gabinete lá, entendeu? Então são 27 estados, então 27 senadores. Já acabou. 27 senadores. Já acabou para governar o Brasil, entendeu? Ia mandar um monte de gente que está lá, tirando, né, dinheiro, né, do Brasil. E para que tanto ministério? O ministério disse, olha, 7 ministérios já está bom. 7 ministérios, pronto. 7 ministérios, não tem mais além disso. 7 ministérios já está ótimo, ok? E pronto. Eu ia acabar com um monte de coisa que está aí, só tirando dinheiro, só acabando com a vida do brasileiro e do Brasil, tá bom? Perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, afirma que o ministro fez um mutirão de perseguição à direita quando presidiu a corte entre 2022 e 2024. Em audiência na Câmara nesta quarta-feira, dia 24, ontem, né, ele relatou a deputados que perfis conservadores eram monitorados e derrubados em redes sociais por orientação de servidores e integrantes de comissões internas do TSE. Então a perseguição do Moraes contra o pessoal da direita, logo logo ele vai tirar aqui o Conectados do ar também. Não demora muito esse bandido, safado, cabeça de ovo, chamado Alexandre de Moraes. Vai perseguir aqui o Conectados. Logo, logo, em breve, ele vai ligar para mim, inclusive, ameaçando, porque ele primeiro liga para ameaçar, sabia? Se ele liga no WhatsApp da pessoa, aí ou ele manda um áudio ameaçando, ou então ele mesmo fala pessoalmente ameaçando a pessoa. Olha, eu não gosto do seu Conectado 7. Ele vai ligar para mim. Eu sou o ministro Alexandre de Moraes e estou mandando aí que eu vou fazer algumas sanções contra você, vou tirar o seu canal do ar. Eu falar um monte de coisa, entendeu? Eu falo, tira vagabundo, eu abro outros. Você vai tirando um, eu vou abrindo outro, vai tirando um, vou abrindo outro. Vagabundo, porcaria, o que é seu tá guardado, Alexandre de Moraes. E em breve, né, você e toda a sua família, né, que compactua com a sua psicopatia. Psicopata. Seu maluco, seu louco, né? Uma hora você vai encontrar alguém para fechar seu paletó. Não vai demorar muito. Você está provocando demais. E é aquela história, né? Quem procura, acha. Aqui, ó, sobre o clima em Cuiabá. Hoje vai ser a máxima de 35 graus, tá? Agora está fazendo 25 graus. Vai ser a maioria nublada, o tempo maioria nublado. Alerta de tempestade severa. Sensação térmica de 27 graus. O vento está a 4 km por hora, a umidade 78% de umidade, tá? Ali fala que é a baixa de 25 graus. E aqui está falou 35, não é 38 graus, tá? A alta hoje vai ser de 38 graus. Uma hora fala 35, outra hora fala 38. Aqui a outra aqui está falando 38. No mesmo noticiário, você acredita? No mesmo noticiário. Né? Então, Comissão de Justiça, CCJ e Justiça do Senado Federal rejeita a PEC da blindagem, né? Eu já falei, graças a Deus, ninguém merece essa PEC da blindagem. Né? E aí a comissão também aprovou, né, a questão do imposto de renda, certo? Então,
Perito, o Tagliaferro foi lá e falou, né, que o ministro persegue o pessoal de direita, né? Ele invade mesmo e vai atrás. A outra notícia aqui, defesa de Bolsonaro pede ao Supremo Tribunal Federal revogação da prisão domiciliar e restrições ao uso de redes sociais. Segundo os advogados, as limitações não seriam necessárias, já que Bolsonaro não é alvo direto da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o apresentador Paulo Figueiredo também, né? Então, eu não sei porquê, né, essa perseguição a Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Só porque eles estão nos Estados Unidos, estão falando a verdade lá, Só porque eles estão lá nos Estados Unidos falando a verdade do que acontece aqui abaixo da linha do Equador, ou Alexandre de Moraes, né? Só porque os caras estão lá nos Estados Unidos, abaixo da linha do Equador, falando o que está realmente acontecendo aqui abaixo da linha do Equador, né? E aí você resolveu tentar... Cara, você é podre, velho, cabeça de ovo. Você quer mandar na vida das pessoas e logo, logo o seu vai estar chegando. Carla Zambelli, a Carla Zambelli é outra pobre coitada também, vítima da perseguição desse careca, cabeça de ovo. Carla Zambelli nega ordem para invadir sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ela negou, eu nunca dei ordem para isso. Em depoimento virtual, presa na Itália, a deputada afirmou que só teve acesso ao mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes, inserido no sistema do CNJ, após o crime cometido pelo hacker Walter Delgatti. Polícia Federal participa de nova fase da Operação AIFA, Ação Integrada de Fiscalização Ambiental, contra ocupações irregulares em área de preservação ambiental. A ação integrada resultou na demolição de construção irregular em Paranaguá, lá no Paraná. Polícia Federal deflagra a segunda fase da Operação Ultima Fumos para desarticular organização criminosa em Mato Grosso do Sul. As investigações tiveram início em janeiro de 2024, após a apreensão de uma carga de 1,5 tonelada de cocaína em Araçatuba, São Paulo. 1,5 tonelada de cocaína é considerável, né? Quem que iria cheirar tudo isso aí, né? Eu acho que eles iam dar pro gordo que tá lá, né? Na Rússia, lá, né? Governando a Rússia. Será? Avião de pequeno porte cai e deixa 4 mortos em Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Segundo informações preliminares, a aeronave modelo Cessna explodiu após atingir o solo e os corpos foram carbonizados. Dentre esses mortos, eu acho que estava também aquele engenheiro famoso, arquiteto chinês, né? Inclusive teve uma reportagem bem longa com ele no Fantástico, mostrando como é que ele trata os lugares onde tem água, né? As várzeas, né? O lugar de rio e tal, como é que ele... Infelizmente o cara morreu, né? E agora? E será que o conhecimento que ele tinha sobre... poderia ajudar o Brasil? Ele estava fazendo aqui uma visita ao Brasil, Mato Grosso do Sul e todo o Brasil, para ele conhecer qual que era a verdadeira engenharia do Brasil, né? Como é que o Brasil poderia funcionar com as novas técnicas de arquitetura dele, né? As novas técnicas dele. Ele é um arquiteto muito famoso lá na China, né? E aí, infelizmente, ele faleceu também. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determina a apreensão de todos os lotes do café torrado e moído extra forte e do café tradicional da marca Câmara, de empresa desconhecida, além de proibir a comercialização, a distribuidora e fabricação, a propaganda e o uso do produto. Em nota, a Anvisa informou que a medida foi tomada depois de uma portaria da subsecretaria, gente, teve uma portaria dessa subsecretaria, né, de uma subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Confirmou, então, a origem desconhecida do produto. As empresas indicadas como fabricantes da embalagem, segundo a agência,
não estão regulares. Então, uma série de irregularidades dessa marca de café chamado Câmara, né? Câmara. E uma série de irregularidades, como é que esse café estava, né? À venda, né? Se tinha uma série de irregularidades, quem que permitiu, né? Quem que recebeu dinheiro para permitir que esse café chegasse ao mercado para ser vendido? Então tem que pesquisar isso aí. Alguém recebeu propina, alguém recebeu dinheiro para permitir essa empresa vender nos mercados, né? E tem que chegar esse alguém aí para botar esse canalha na cadeia. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, financia 3 bilhões e 300 mil para 3 bilhões e 300 milhões para projetos estratégicos em Santa Catarina. Serão 401 milhões destinados a investimentos do Estado em melhoria de estradas de rodagem. 2 bilhões e 500 milhões para a Star Nave Serviços Marítimos. Cara, é muito dinheiro isso aí. Adquirir embarcações a serem construídos, essas embarcações vão ser construídas ainda, né? No estaleiro Detroit Brasil, de Itajaí. E 356 milhões para a expansão da cooperativa agroindustrial Alfa, que passará a produzir biodiesel em Chapecó, no oeste catarinense. Cara, quem que está investindo tudo isso, hein? Esse dinheiro vem da onde? Será que é Não acredito que seja dinheiro público, não. Eu acho que algum empresário, algumas empresas, né, estão fazendo esse investimento aí. Agronegócio. Máquinas agrícolas brasileiras terão acesso à internet via satélite de Elon Musk. Nos últimos meses, a divisão da empresa de sistemas aeroespaciais SpaceX, do empresário Elon Musk, firmou parcerias com importantes montadoras para começar a oferecer a solução, tendo o Brasil um dos maiores produtores agrícolas do mundo entre seus principais focos. Bom isso, bom. Número de empresas industriais que usam inteligência artificial cresce 163% em 2 anos. No primeiro semestre do ano passado, 41,9% das empresas industriais pesquisadas faziam uso da IA, chat GPT e tudo mais, né? Enquanto essa marca era de 16,9% 2 anos antes. A constatação está na pesquisa de inovação semestral Pintec, divulgada nesta quarta-feira, dia 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Sorteio de hoje da Mega Sena vai ser hoje, né? Sorteio de hoje, vamos ver isso aí. Sorteio de hoje da Mega Sena, hoje, quinta-feira. O sorteio 2.919 pode pagar prêmio acumulado de 54 milhões. 54 milhões. Gente, é dinheiro pra catiça. Ele vai fofar de dinheiro, né? É tanto dinheiro, rapaz, eu fico imaginando, né? Meu Deus. Quanta grana. Vamos lá, continuar aí a notícia. Opa, vamos botar, né? Não precisa tanto assim, pulou muito, né? Computador tem, você sabe, você mexe com o computador, então você sabe, o computador ele dá uma dorzinha de cabeça no ser, né, quando você mexe com ele. Vamos lá. Paciência, Orivaldo, paciência. Vamos lá, vamos continuar as notícias de hoje aí. Como você está lendo aqui no computador, você precisa entender, né, que no computador não é como você quer, né? Você vai no celular, com um dedinho ali você já... Eu acho que eu vou começar a apresentar isso aqui no celular, né? Vamos ver, tá bom? Vamos ver, daqui a pouquinho a gente vai começar a apresentar o programa com o celular na mão, porque o computador é dose, tio. Vamos lá, eu já falei, né? Agora vamos aqui a notícia aqui, gente, interessante, ó.
sobre ciência e tecnologia. Rapaz, saiu de novo do ar. Ah, brincadeira, tio. NASA deve substituir Estação Espacial Internacional por estação comercial após 25 anos de operação contínua. A EEI será desativada em 2030. A EEI é uma estação espacial que está lá, né, que vai ser desativada. Em 2030 ela vai ser desativada. Empresas privadas competem para desenvolver sua substituta, com o primeiro lançamento previsto para 2026, portanto, o ano que vem. Né? Nave mais distante da Terra vai mapear bolha protetora do sistema solar. Nova missão da NASA foi lançada nesta quarta-feira, dia 24, e foi pensada para investigar a heliosfera. Heliosfera. Meu querido, tá fácil não, né? Vamos lá. Brincadeira. Brincadeira. Eu vou lá, faço tudo certinho, o negócio me faz de palhaço aqui. Não é? Aqui. Vamos lá. Eu tô aqui brigando com o computador, pessoal. Brigando mesmo, literalmente, tá? Porque ele de repente, ele some e aí eu vou ter que correr atrás para achar. É brincadeira isso, tá? Primeiro registro de acasalamento de tubarões leopardos revela sexo a 3. Como assim? Até isso, tem suruba no mundo submarino? Primeiro registro de acasalamento de tubarões leopardo revela sexo a 3. Homenagem a Troá. Biólogo marinho documenta raro triângulo amoroso entre tubarões leopardo ameaçados de extinção. Por isso que está ameaçado de extinção, por causa da sacanagem sexual deles. Contribuindo para esforços de conservação da espécie. É, por isso que... Ai, Eurivaldo. Esportes. Taça... Ó, esporte, gente, olha aqui. Essa é boa, ó. Taça Libertadores, quartas de final, jogo 2, Palmeiras venceu o River Plate ontem. O Palmeiras deu um show de bola ontem, né? Lá no Allianz Parque, lá no campo do Palmeiras, né? 3-1 contra o River Plate. O River Plate tá fora. Tô fora. 3-1. Copa Sul-Americana, quartas de final, jogo 2. Atlético de Minas Gerais venceu o Bolívar, lá da Bolívia. Então continua o único representante nosso na Sul-Americana, o Atlético de Minas Gerais, vence o Bolívar 1-0. Once Caldas, da Colômbia, já tinha ganhado o primeiro jogo perdido o primeiro jogo por 4-5 do Independência Del Valle. Mas ontem o Once Caldas também perdeu novamente. O Independência Del Valle ganhou 2-0 o Once Caldas. O Once Caldas tá fora. E o Independência Del Valle continua, tá? Ok. Campeonato Brasileiro, Série A. 16ª rodada, jogos adiados, tá? O Grêmio empatou no 1-1 com o Botafogo. Trindade, você não tem sorte com o seu Grêmio, hein? O Grêmio empatou 1-1 com o Botafogo. O Vasco bateu o Bahia de 3-1. Série B, 28ª rodada, Atlético Clube 0, Atlético do Paraná 3. E o Cuiabá, a gente jogou e empatou com o Vila Nova de Goiás ontem 2-2, tá? Lá no Vila Nova, lá em Goiás. Não perdeu o jogo, mas empatou. E agora o Cuiabá aqui precisa ganhar. O Cuiabá, se quiser voltar para a Série A, tem que ganhar. Jamais perder, jamais, tá? É só ganhar agora. E o CRB venceu o Botafogo de São Paulo por 3-2. Eu já falei do Cuiabá, 2-2 com o Vila Nova lá em Goiás, né? Cidade de Vila Nova.
E o Operário do Paraná venceu de 2-1 o Amazonas. O Operário tá bom. E Volta Redonda venceu também o Remo por 2-1 lá no Rio de Janeiro. Brasileiro chega a 19 trocas de treinador e supera a média recorde de 2010. Vive trocando, né? Trocando de treinadores. É como se isso fosse resolver o problema do time. O problema não é o treinador, muitas vezes o problema é o time, que é ruim. Brasileirão chega a 19 trocas de treinador, supera a média de 2010. Estatística já é superior à edição de 2024, quando 17 técnicos foram trocados até o final do ano. Todas as equipes do atual G4, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol, mantêm sua comissão técnica até o momento. Então o Flamengo não mudou de treinador, né? O Cruzeiro também não, Palmeiras também não, e Mirassol também não. E estão dando certo. Por que outros times estão trocando treinador? É porque, sei lá, vai explicar. Gabrielzinho é tricampeão do segundo. Lembra do Gabrielzinho, aquele nadador brasileiro que fez sucesso lá na Olimpíada de Paris, da França? Ele continua fazendo sucesso, né? Aquele nadador é incrível e ele é um dos atletas paralímpicos do Brasil que mais se destaca, né? É o Gabrielzinho. Ele é tricampeão dos 200 metros livre, chega a 8 ouros em mundiais, 8 ouros em mundiais paralímpicos em natação. Campeão paralímpico, mantém 100% em sua classe em mundiais. E Brasil quebra recorde mundial no revezamento 4 por 100 metros medley. É misto para pessoas com deficiência visual. E eu me orgulho desses meninos, dessas meninas que vão lá. Só nos traz orgulho aqui pro Brasil, tá? Esses atletas paralímpicos brasileiros. São fantásticos, são fantásticos. Notícias internacionais. Agora vamos ao mundo pegando fogo. Drones da Ucrânia atacam principal petroquímica da Rússia, complexo que produz gasolina, diesel, querosene e outros derivados de petróleo, tem sido alvo de ofensivas ucranianas frequentes. Na ONU, Zelensky diz que não há cessar-fogo por recusa da Rússia. O presidente ucraniano também afirmou que Moscou sequestrou milhares de crianças na guerra. E isso é verdade. Eu não sei quando que é que a ONU vai acordar e entender que a Rússia quer guerra, que é uma guerra mundial. Está na hora de a ONU e das nações do mundo parar a Rússia. Parar a Rússia. Putin e seus generais têm que ser parados agora. Não tem que deixar para mais tarde. Ficar batendo boca com quem é louco, não adianta. Você não vai conversar com louco, cara. O louco, eu vi o Trump foi conversar com o Putin. E o Trump não chegou à conclusão de que Putin é louco. Ele foi lá, o Putin deu risada assim pra ele. Aquela cara de bobo, né, que Putin tem. Mas na verdade ele é louquinho da Silva, gente. Que não percebe que Putin é psicopata, é doente mental, precisa de psiquiatras, né? Só parece que a ONU que não vê isso. Só parece que o Trump que não viu isso, né? São loucos que estão no poder aí e que fazem loucuras no mundo afora. Estão fazendo loucuras no mundo afora. É isso, né? Pronto, tá? Então aqui diz que a Rússia assina acordo com o Irã. Olha só, com quem que ele está assinando acordo? Presta atenção como ele é louco. USA assina acordo com o Irã para a construção de pequenas usinas nucleares em território iraniano. E diretor-geral da agência nuclear russa, Rosatom Alexei, só tem louco ali, ó. Rosatom Alexei Lishchachev recebeu em Moscou o vice-presidente do Irã e presidente da Organização de Energia Atômica Mohammad Islami, após o que procederam à assinatura do documento bilateral. Tá vendo, gente? O que a ONU tá pensando que o Putin e a Rússia querem? Tá na hora de explodir a Rússia e tá na hora de explodir o Irã. Eles estão fazendo acordo para construir bomba nuclear. Aonde que vocês pensam que eles vão jogar essa bomba nuclear? Primeiro eles vão jogar em Israel. Depois eles vão jogar no Egito. Depois eles vão tentar jogar no Brasil. Depois eles vão tentar jogar lá nos Estados Unidos da América. Em países mais próximos. Havaí e por aí em diante. Então vocês estão esperando os caras fazerem para vocês pararem os caras? Como essa ONU é incompetente, como esses líderes mundiais são incompetentes, são fracos, de decisão fraca.
Os caras ficam esperando a coisa acontecer. Depois que aconteceu, milhões de pessoas já morreram, bilhões vão morrer, bilhões vão morrer. Porque vocês estão deixando o mal se proliferar. Vocês estão deixando a coisa acontecer. Então a culpa é dessa liderança podre, pobre e ineficiente que a gente tem, tanto na ONU quanto nos países mais fortes do mundo. Tirando esses países lá que se dizem fortes. Mas a gente sabe que aqueles mísseis que eles apresentam, é tudo oco. É tudo de lata e de papel, tá? Quando Kim Jong-un, aquele baixinho, estiver fazendo essas paradas, joga os mísseis lá pra você ver que aqueles mísseis vão tudo explodir, aí vai provar que é tudo de papel. É tudo fajuto. Quando ele estiver fazendo teste nuclear, joga lá um míssil nuclear ali, para acabar de vez esses testes nucleares deles. Acaba logo com essa história, porra. Que M é essa? Que os caras não agem. Tem medinho. Medinho de quê? Depois que vocês verão milhões de pessoas mortas, bilhões de pessoas mortas, aí sim vocês vão justificar. Por que nós não tomamos a decisão na hora certa? Para com isso, gente. Vocês querem ou não querem garantir a paz mundial? A gente garante a paz destruindo de vez o armamento do inimigo. Destrói o inimigo de vez. Não espera ele criar força para depois atacar vocês. A melhor defesa é o ataque. A melhor defesa da paz mundial é o ataque. Destrói logo os inimigos. Caramba, que falta de atitudes é essa aí desses governantes? Tá com medinho de passar pra história. É o cara que joga bomba na Rússia. Para, velho. Então, não se candidataria para ser líder mundial. Né, Trump? Você candidatou para ser líder mundial para resolver os problemas. Não para deixar os problemas crescerem e se avolumarem cada vez mais. Toma decisão, meu. Toma decisão logo, velho. Quem sou eu para falar com esses caras, né? Quem que é esse cara aí? Quem que é esse cara aí? Rússia, assim, blá, blá, blá. Drones fecham aeroporto na Dinamarca pela segunda vez em uma semana. O avistamento do drone ocorre 2 dias após a identificação de 2 ou 3 drones de grande porte terem interrompido todas as decolagens e pousos por quase 4 horas no aeroporto da capital, Copenhague, no que a primeira-ministra chamou de grave ataque à infraestrutura crítica dinamarquesa. Segundo autoridades, não está claro se os casos estão relacionados, mas o padrão foi semelhante. Até quando a Dinamarca não vai perceber que estão sendo atacados pelos russos? Até quando os líderes europeus não vão perceber que os russos que estão provocando toda essa situação? Cara, destrói logo essa porcaria dessa Rússia, vê onde que estão os armamentos deles e mandam as bombas lá para cima lá e destrói logo. Acaba logo com a Rússia antes que ela provoque a Terceira Guerra Mundial, gente. De vez. E tira esse louco do poder que está lá, o tal do Putin. O cara é louco, gente. Será que vocês não perceberam? Até agora, o Kim Jong-un, aquele baixinho besta lá, também é outro louco. Louco de pedra. Psicopatas. Pelo amor de Deus. O que o mundo está esperando fazer? Itália mobiliza fragata da Marinha para auxiliar flotilha com ajuda para Gaza. Grupo de ativistas que tenta romper o bloqueio israelense afirmou ter sido atacado perto da costa da Grécia por múltiplos drones que provocaram explosões em algumas das embarcações. Então, quem que será que está atacando, né? Quem será que atacou? Você sem dúvida de quem foi? Netanyahu. Chega a crítica. Reconhecimento do Estado palestino por Portugal. Mulheres são objetos e o terrorismo manda. O líder do partido de direita nacionalista Chega, André Ventura, criticou nesta quarta-feira, dia 24, o governo do premier de Portugal, o conservador Luís Montenegro, por ter reconhecido o Estado palestino do início dessa semana. Esse Montenegro é imbecil, né?
quando ele reconhece o Estado palestino, quem que ele está premiando? Ele está premiando o Hamas. Então é mais um cara aí louco da esquerda que está lá no governo de Portugal. O Hamas bateu palma com esse reconhecimento do Estado palestino. É isso que o Hamas queria. Ele fez toda uma bandidagem que eles fizeram para que o Estado palestino fosse reconhecido, para que eles adquirissem, ganhassem mais força no meio da opinião pública mundial e também da opinião pública lá daquela região dos muçulmanos. Então, gente, pelo amor de Deus, quando esses líderes aparecem para falar merda, você vê a incompetência, o nível de burrice, né, desses caras. Os caras são burros. Eu não sei como que esses caras chegam ao poder, mas tá chegando tanta gente medíocre ao poder, né, nos países, tanto da Europa, quanto aqui da América Latina, quanto dos Estados Unidos também, né? Tá chegando tanta gente idiota, ineficiente, incompetente, né? Que não entende nada de nada, pensa que entende, mas não entende, se coloca como se entendesse, não entende nada. Os caras, eles parecem que não conseguem ler um palmo além do nariz deles, entendeu? O que realmente está acontecendo a nível mundial, de história mundial. Então, gente, a gente está caminhando mesmo para o buraco, tá? A gente está caminhando por uma hecatombe mundial, a terceira guerra mundial, eu não tenho dúvidas quanto a isso. A gente está sendo massacrado dia a dia pelo pessoal do mal e vai provocar uma guerra de bilhões de pessoas no mundo todo, milhões de pessoas no mundo todo, não tem? Milhões de pessoas no mundo todo morrerão, por causa da incompetência dos nossos líderes mundiais. Isso está claro, está patente, entendeu? Os caras não sabem tomar posições fortes para garantir a paz mundial. São gente incompetente mesmo, infelizmente, tanto na liderança dos Estados Unidos, quanto na liderança da União Europeia, quanto na liderança da ONU, quanto na liderança dos países aqui da América Latina, é uma leva de gente burra, incompetente. Eu não sei se essas pessoas conseguem ler um livro por mês. Porque uma pessoa inteligente, para mim, tem que ler pelo menos um livro por mês. Um livro por mês. Esses caras, eu acho que não conseguem ler um livro por ano. Certo? Eu acho. É assim que nós estamos diante de gentes medíocres que estão no poder. Medíocre. Dá até dó de ver. Por isso que o mundo está na situação que está. Tá? Infelizmente, né? Infelizmente. Torre de igreja de 700 anos é erguida em Londres para a construção de prédio. A estrutura foi a última parte do prédio que restou após incêndio na cidade em 1666. Irã diz à Assembleia da ONU, olha o que o Irã disse na Assembleia da ONU, que nunca tentará construir bomba nuclear. Olha como eles fazem de João sem braço, né? Nós não vamos construir, nós nunca vamos tentar construir uma bomba nuclear. Presta atenção. Então eles disseram lá, mentira lavada, né? Tem gente que vai para a Assembleia da ONU só para mentir, né? Na cara dura, para tirar sarro de todo mundo também. Ele diz na Assembleia da ONU que nunca tentará construir bomba nuclear. País do Oriente Médio enfrenta restabelecimento de sanções internacionais. Claro. Ai, quem que acredita no Irã? Lago transborda em Taiwan após ter passado do super tufão, né? Nós falamos do super tufão ontem, um fenômeno fantástico, né? E lá em Taiwan, e esse super tufão, ele destruiu realmente uma contenção de águas, né? E esse lago que estava lá transbordou, né? Lá em Taiwan, e o fenômeno natural causou a morte, chuva torrenciais na região, e deixou mais de 17 mortos. E tem vários desaparecidos ainda. 17 mortos é que eles descobriram até agora, mas tem muita gente desaparecida e muita gente ficou desabrigada também. Tá bom? Cratera enorme se abre em frente ao hospital no centro de Bangkok, capital da Tailândia. Segundo a mídia local, 2 postes de energia e um caminhão de reboque da delegacia local caíram no buraco. Um buraco apareceu na terra e foi tragando tudo. Jornalista detida por denunciar surto de Covid na China pega mais 4 anos de prisão. Essa menina, ela que denunciou aquele surto de Covid que estava acontecendo na China, né? Aí o governo chinês prendeu ela. Agora, novamente, prenderam ela de novo. A Zhang Zhan, possivelmente porque ela estava falando a verdade. Ela foi presa por falar a verdade, tá?
Zhang Zhan, de 42 anos, foi condenada na última sexta-feira, dia 19, pelo regime comunista da China, sob acusação de provocar brigas e criar distúrbios. A decisão, olha essa acusação que deram para ela, para ela falar a verdade. A decisão foi denunciada por organizações internacionais de direitos humanos como mais um exemplo de perseguição do Partido Comunista contra vozes críticas. Isso é natural na China. Chinês e comunista, aí, se eles querem trazer isso aqui para o Brasil, eles perseguem opositores ou pessoas que têm críticas contra o governo deles. Né? Eles perseguem, eles prendem, eles querem calar, querem matar, querem botar no paredão. Né? Esse é o modus operandi dos comunistas. Os comunistas são assim. Eles odeiam pessoas que têm pensamento diferenciado do deles. Então eles querem matar. Tá? E a China só mostra que não respeita os direitos humanos, os direitos dos cidadãos. Tá? Ataque a tiros deixa 3 feridos em um escritório federal do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, em Dallas, no Texas. Mais um louco apareceu lá atirando em todo mundo. De acordo com o diretor interino do ICE, que é o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, Todd Lyons, segundo autoridades, informações preliminares apontam para um atirador maluco, louco, decrépito, idiota, imbecil, que devia estar debaixo de 7 palmos de terra. Chegou atirando lá no pessoal. Estados Unidos da América adiam taxa adicional para a emissão do visto americano. O Congresso e o governo dos Estados Unidos negociaram o adiamento de uma nova taxa de 250 dólares, cerca de R$1.130, para a emissão do visto americano, que deveria entrar em vigor no dia 1º de outubro. Então, se você quer ter um visto americano, você vai ter que desembolsar aí mais de R$1.330 para conseguir esse visto, tá? Guiana apela à ONU, olha só, Guiana apela à ONU para a ameaça de anexação da Venezuela. A Venezuela quer pegar territórios da Guiana, tá? E aí, as pessoas estão pensando que o Maduro é gente boa, que ele não é doido, não. Não, Maduro é gente boa, ele não é doido, não. Ele não é psicopata, não. Maduro é gente boa. Ele só quer anexar a Guiana ao território venezuelano. Ai, ai. Quando eu falo que tem muita gente doida no mundo governando nações, e tem gente que dá risada. Olha lá. Então o Maduro, ele quer anexar uma porção muito grande da Guiana ao território venezuelano. O líder lá da Guiana, o Irfan Ali, presidente do país, da Guiana, acusou Caracas de promulgar leis unilaterais e ameaçar seu território, apesar das medidas provisórias do Tribunal Internacional de Justiça. Tá. Vamos ver o que esse Tribunal Internacional de Justiça vai fazer em relação a Nicolás Maduro, né? União de pequeno porte... que união de pequeno... Avião! Vista! Avião de pequeno porte cai próximo ao aeroporto internacional de Simón Bolívar, no estado de La Guaira, na Venezuela. Olha aí, as coisas acontecendo na Venezuela. E deixa 2 pessoas feridas. Segundo o Instituto Nacional de Aeronáutica Civil do país, as vítimas receberam cuidados médicos e estão em condições estáveis. Graças a Deus. Terremoto de magnitude 6.2 atinge norte da Venezuela. Olha, já está vindo o pagamento aí para a Venezuela, né? Já foi isso aí. Agora vem, o terremoto de magnitude 6.2 atinge norte da Venezuela. O abalo sísmico ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros, segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências. A mão de Deus está caindo sobre Maduro, sobre a Venezuela, né? A justiça divina, ela vem sempre na hora certa. Agora vamos ver, para encerrar, né, o que aconteceu no dia 25 de setembro de anos atrás, tá? Eventos históricos do dia. Vamos lá. No ano 275 da nossa era, pela última vez, o Senado romano escolhe um imperador, o Marcelo Cláudio Tácito. Em 1237,
Na Inglaterra e Escócia foi assinado o Tratado de York, estabelecendo a localização de sua fronteira comum. Em 1935, pulou para 1935, de 1200 para 1900. 1935, Assis Chateaubriand, um jornalista, escritor e empresário brasileiro, inaugura a PRG-3, Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. PRG-3, Super Rádio Tupi. 1977, cerca de 4.200 pessoas participam da primeira corrida da maratona de Chicago. 1977, eu já acabei de falar. 1978, o voo Pacific Southwest Airlines 182, um Boeing 727, colide no ar com um Cessna 172 e cai em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, matando 144 pessoas. Jesus. 1981, Belize é admitido como Estado membro da ONU. 1992, a NASA lança o Mars Observer, o observador de Marte, de Marte, né? 11 meses depois, a sonda falharia ao se preparar para a inserção orbital. 1998, reinauguração do Museu do Café do Brasil na cidade de Santos, lá em São Paulo. E 2020, a Itália vota para emendar sua Constituição para reduzir o tamanho de seu parlamento em 1/3. Devia fazer isso aqui no Brasil, reduza, né, mais de 2/3 do parlamento, acaba com essa bagunça que está aqui no Brasil. Ninguém suporta mais o que acontece aqui no Brasil, tá? Um abraço para você, tá? Vamos aí cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar. O que está acontecendo com a Stephanie Brito, gente, que está chorando o dia inteiro? Por que a Stephanie Brito está chorando? Porque a menina está emagrecendo. Já viu Stephanie Brito? Eu não sei o que está acontecendo com essa moça, mas ela está sofrendo muito, está sofrendo depressão. Eu acho que é depressão, tá? Um abraço para vocês, gente. Um beijo, Deus abençoe vocês. E vamos lutar com esse negócio da depressão, tá? Nós estamos finalizando, Setembro Amarelo. Vamos cuidar com o negócio de depressão. A depressão é coisa séria. Vamos buscar ajuda de psicólogos, psiquiatras, né? Buscar ajuda de Deus, a igreja, pastores, padres, aconselhamento, entendeu? Não vamos ficar sofrendo, não. Vamos buscar ajuda. A sociedade precisa entender que depressão é uma doença muito séria, tá? Que leva à morte. Presta atenção, gente. Tchau, tchau. Até o próximo Conectados.